Olá, Deus abençoe você. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero nesse programa falar do que vai acontecer nesse domingo. Domingo em especial às 9 horas da manhã, onde estaremos realizando essa grande concentração de fé e milagres. Acompanhe. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa: eu nunca tinha passado por isso. De uma hora para outra, a paz deu lugar à preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer passou a fazer parte da sua realidade. Não importa como essa situação começou, há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais, que vem de Deus. Neste domingo, 7 de junho, o domingo do nunca antes. O dia em que este problema receberá de Deus o nunca mais. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. E eu quero agora mostrar para você um testemunho, a história de uma pessoa que foi abençoada, não apenas ela, mas toda a sua família, por conta de um voto que ela fez no altar. Meu nome é Iraneide, esse é meu filho Eric, o filho do meu voto. Eu vim para a igreja, o Eric tinha 2 anos. Chegando aos 10 anos de idade, o Eric já não queria mais saber de ir para a igreja. Eu ouvi falar de Deus, eu ouvi falar o que é fé, mas eu nunca conhecia Deus. Então, certo ponto, eu saí da igreja. Eu parei de ir. Porque, pra mim, parecia que eu estava sendo obrigado. Porque eu não conhecia Deus, não sabia quem era. Eu morava em prédio, né? Aí, eu comecei a fumar cigarro. Bituca de cigarro eu pegava do chão, que os pessoal jogava. Comecei a fumar cigarro. Aí eu fui conhecendo cigarro, fui me aprofundando no cigarro. A certo ponto que eu comecei a matar lá na escola, para ir pra represa. Eu conheci vários jovens assim, que não era da minha escola, já era de outra escola mais velho. Aí eu conheci a maconha. Aí eu comecei a me aprofundar na cocaína. É onde que eu tava perdendo todo o meu controle. Um dia, à tarde, chegando em casa do meu serviço, algo me puxou para o quarto dele. Me dizia assim, vai na cama do seu filho. E quando eu cheguei na cama dele, embaixo da cama, eu tive um choque muito grande, porque tinha uma caixa de sapato grande e estava cheia de dinheiro. E era muito dinheiro. Era dinheiro de valor alto. Todo aquele bolinho de dinheiro. Aquilo me deu uma aflição, mas não assim, fiquei, como posso falar, com medo, porque a fé no meu Deus era maior. Eu fui embora com 17 anos de casa. Fui morar num bairro que eu não conhecia. Me juntei com a mulher e tive um filho. Que futuro que eu ia dar pra essa criança? Eu no tráfico de droga, dependente químico, roubava, traficava, fazia tudo errado. E uma criança pra vir ao mundo. E aí, eu descobri que ele estava numa boca e traficando, ele estava traficando. Então, até mesmo quando eu chegava na igreja, eu era envergonhada, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mãe, eu vi o seu filho ali na boca. Você está aqui, mas o teu filho está lá. Então, seu filho é um traficante. Mas aquilo não me deixava, não me afrontava, eu me revoltava, ao contrário, eu me revoltava, porque eu sabia que Deus, como eu já tinha apresentado ele no altar, Deus ia fazer algo, que Deus não ia deixar aquela situação continuar. Aí fui lutando, nunca deixei de lutar, nunca deixei de fazer os meus votos no altar, sempre ali na fé firme. Fiz um voto por ele no teu altar, meu Deus. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor venha responder, meu Deus, responde, meu Deus. Por causa desse voto, meu Pai, entra na vida dele, meu Deus, livra ele, meu Pai, liberta ele. Arranca, meu Deus, esse desejo que ele tem, meu Pai, de ver na droga, na vida errada, Senhor Jesus, liberta ele. Ela tava evangelizando. E ela desceu bem na boca do fumo que eu tava traficando. Aí ela escutou minha voz, que eu tava atendendo, tava muita gente. Ela só virou pro lado e me viu. Na hora que ela me viu, eu olhei fixo nos olhos dela e eu vi
o coração dela partindo naquele momento. Partiu, o coração dela partiu, eu vi. Olhei no semblante dele e vi o coração dela partido. E aí, então, aquilo em mim, aonde me estava mais a minha revolta de servir a Deus. Mas a minha revolta de fazer voto pro altar, porque eu não aceitava. Meu Deus, eu entreguei no altar quando eu era pequenininha. Então eu não aceito que o diabo venha tocar nele, de jeito nenhum. Aí eu vi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que eu vi. Aí eu pensei, passou um filme na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu não te conheço, olha a vida que eu tô levando. Eu tenho um filho com fome. Eu tenho um filho passando fome. Nós tá dividindo um pão entre 3 pessoas. Tô sendo jurado de morte. Essa é uma oportunidade. Meu Deus, não permita, meu Pai, que nenhum mal venha acontecer. Mas que o Senhor venha guardar e estenda as tuas mãos em direção dele. Meu Deus, e guarda, meu Deus, protege. Livra, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus, meu Deus. Faça a tua obra, meu Deus, na vida dele, meu Pai. Quando chegou na igreja, eu entrei com medo de pisar na igreja. Eu tava com medo. Tava muito receio de pisar na igreja. O que os pessoal iam falar de mim? Porque eu cheguei na igreja criança e saí. O que os pessoal vão falar de mim? Eu era traficante. Aí eu falei bem assim pra Deus. Falei, Deus, eu não te conheço. Eu estou aqui, jurado de morte. Tenho uma família passando fome. O chão dos meus pés desabou. Eis aqui minha última porta. Ou se eu mudo a minha vida hoje, ou se eu sair da porta da igreja, eu me mato. Eu tava decidido a me matar já. Quando eu vi o Eric voltando, naquele momento que eu vi ele, a felicidade foi muito grande, porque ali eu estava vendo o cumprimento do Senhor Jesus. O que eu tinha pedido no altar, Deus estava respondendo. Ele passou muito tempo, ele falou, passou por essa luta, jurado de morte, mas Deus não permitiu. Por o voto no altar, Jesus não deixou o diabo tocar nele. Então ali minha fé aumentou cada vez mais. Cada vez minha fé aumentou porque o voto no altar, né? É muito forte, a gente fica assim, radiante, porque não por causa da gente, mas por causa do que Deus, por causa de Deus, meu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, eu pedi, e olha o que o Senhor fez. Então aquelas pessoas que me humilhavam, que me falavam, ali foi a vergonha do diabo, ali para mim, Deus foi glorificado. Eu vi a conversão do meu filho, o filho do voto. Mãe, eu sou filho do seu voto. Muito obrigado por ter perseverado, lutado até aqui. Não foi aquela mãe que desistiu, mas ficou no altar, lutando, esperando uma resposta de Deus. E essa resposta ela veio. Eu sou filho do teu voto. Eu tenho orgulho da senhora. Nós estamos no mês do combate ao devorador. Conforme o profeta Joel disse, veja aí esse versículo. O que uma praga do campo deixou, veio a outra e consumiu. E assim, Deus apontou na época os problemas do campo, da lavoura, para mostrar a realidade do que o mal estava causando na vida das pessoas. Você que é uma pessoa que está a atravessar um problema esse que você diz, eu nunca antes imaginei passar por isso, mas você está a atravessar. Mas eu quero também determinar que você nunca mais vai passar por isso, porque essa situação vai mudar. Então, somente o que você tem que fazer é se voltar para Deus. Acompanhe esse intervalo que fala sobre isso e eu já volto. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa, eu nunca tinha passado por isso. De uma hora para outra, a paz deu lugar à preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer, passou a fazer parte da sua realidade. Não importa como essa situação começou, há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais.
que vem de Deus. Neste domingo, 7 de junho, o domingo do nunca antes. O dia em que este problema receberá de Deus o nunca mais. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você que não aceita mais passar por isso, não aceita mais enfrentar isso, venha. Venha. O altar de Deus está preparado. Olha aqui a imagem da nossa catedral. Quando você tocar as suas mãos no altar, você vai estar tocando em Deus e fazendo cessar esse mal. Nesse domingo, 9h da manhã, eu espero por você. Inclusive, pastor Antônio, o senhor também vai estar realizando uma oração forte na segunda-feira pelos profissionais, pelos empresários. Essa pessoa que tem a empresa dela, essa pessoa que está no vermelho, que está quebrando, declarando falência, essa pessoa que está a ponto de ser despejado, ter os seus bens apreendidos, já está com ordem judicial de busca e apreensão, oficial de justiça batendo na porta. O que essa pessoa, pastor Antônio, tem que fazer nesta segunda-feira? Com certeza, pastor Edilson, nesta segunda-feira será muito forte. Você aqui da cidade de Guarapuava, aqui próximo, esteja conosco. Você comerciante, lojista, você autônomo, você que se encontra desempregado, eu tenho a certeza que Deus ele há de dar uma direção nessa segunda-feira para que essa situação na qual você tem vivido, ela seja mudada. Todo o dia inteiro, nesses horários que você pode acompanhar, em especial às 18h e também às 19h30, estaremos passando para todos vocês uma direção de Deus, porque é dom de Deus que o homem prospere e coma do melhor dessa terra. E eu quero aproveitar a oportunidade, pastor Antônio, e todos os que acompanham esse programa, para mostrar uma história de sucesso de alguém que prosperou para com Deus. Seu nome? Tatiane. Rodrigo. Quem vai falar dos dois? Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Bispo, antes da aliança, a nossa vida era, quando nós casamos, era apenas humilhação. Humilhações, apenas humilhações. Logo quando casamos, fomos morar em uma casa, onde com 5 meses de casados, nós fomos despejados, né? E ali, para poder comprar alimento, comida, para poder estar comendo, eu trabalhei na casa do dono da casa. E ali eu via muitas coisas. Ele chegava em mim e falava, oh, seu marido não presta, seu marido nunca, ele não tem como te sustentar. E ali, querendo ou não, eu passei, muitas das vezes olhava para ele e aquilo vinha na minha cabeça, né? Eu passei a olhar ele, né, com esses olhos, né? Só que, e depois de um tempo, nós fomos despejados, fomos morar em outro lugar. Ali, continuava a mesma situação. Era humilhação após humilhações. Onde eu olhava para ele, ele só tinha uma calça e um sapato. Nunca tinha 2 calças e 2 sapatos, era sempre um e um só. E depois de um tempo, na internet, eu vi um curso de brigadeiro. E eu comprei, só tinha R$50, falei, vou comprar. Se chegar a apostila, vou fazer. Aí chegou a apostila, não tinha dinheiro para comprar material, e mesmo assim, depois eu consegui um valor, R$50 novamente, comprei ali o material para poder fazer. Ali eu fiz os brigadeiros, não tinha nada, nenhuma espátula para mexer, era com colher de pau mesmo, né? E ali eu fiz, ficava duro, mas mesmo assim eu continuei. Aí quando dava certo, eu pegava, saía para vender na rua. Todos os dias fazia sol, fazia chuva, e eu saía para vender. E depois de um certo tempo, ali ele passou, na verdade, a vender também junto comigo. Foi quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, e aí eu vi que precisava melhorar a nossa renda, porque a gente pagava aluguel, e às vezes atrasava, então eu falei assim, já que ela sai para vender, então por que não tentar? Aí eu peguei a caixa de isopor, aí ela colocou os doces lá,
Aí eu agi a fé. Eu só aceito voltar com a caixa vazia. E eu fui, se não me engano, esse dia andei 4 horas, mais ou menos, para poder... Fui de loja em loja, oferecendo de porta em porta. E aí foi que eu voltei para casa com a caixa vazia. Eu falei, agora arrebentou, agora vai arrebentar mais ainda. E hoje? Hoje, bispo, depois de 4 anos, né, querendo ou não, algumas coisas mudaram. E nós abrimos, né, a nossa loja. Abrimos a nossa loja. Toda a minha cozinha, não tinha nada, não tinha com que montar a loja. Nós abrimos a nossa loja, a minha cozinha desceu toda. Foi tudo. Tudo que eu tinha na minha cozinha, de panela, fogão, geladeira, desceu tudo para a loja. Hoje nós estamos numa loja 3 vezes maior. Nós estamos abrindo agora a 2ª loja. Temos nosso apartamento. Inclusive também nós vamos agora em outubro, nós vamos fazer a nossa primeira viagem internacional para Israel, que é um sonho nosso. Mudou tudo. Cício, detalhe que para quem assim tem dificuldade de vendas, às vezes você saca um produto, aí você vai oferecer para a pessoa e a pessoa fica assim. Aí você faz, será que a pessoa não gostou do produto? Aí foi uma vez que teve uma situação de uma pessoa de um poder aquisitivo maior, né? Olhou assim, aí eu falei, faz o seguinte, moço, você experimenta, se for bom, você paga, se não for, você não paga. Aí ela pensou assim, tem certeza? Tem. Aí o rapaz comprou, gostou, inclusive até cliente até hoje da gente, e foi crescendo aos poucos. O Espírito Santo foi dando sabedoria, dando direção, dando estratégia de vendas, e foi crescendo paulatinamente, né? De acordo com nossos projetos e, claro, a direção de Deus, que o mais importante de tudo isso foi exatamente o nosso bem mais precioso, que é o Espírito Santo, porque sem Ele nada seria possível. Tinha tudo para dar errado e estão arrebentando. Inclusive, bispo, uma das coisas assim que a gente sempre fez foi confiar um no outro. E Deus também, né? E Deus confiando também na gente. E ali Deus foi dando a direção de tudo. Graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Aretusa. Como é que era antes da aliança? Como é que está a sua vida hoje? Bispo, antes da aliança era uma vida extrema de pobreza. Pobreza a ponto de comer resto de lixo, doações, esmola. Foi assim que eu recebi o convite, cheguei na igreja. Sem paz, perturbada. Eu tinha complexo de inferioridade. Para mim, nada dava certo. Eu tinha um pensamento que pobre morre pobre, rico nasce rico, morre rico. Não tinha esperança para mim. Aí, chegando na igreja, eu comecei a sentir uma paz, gostei do ambiente, só que a paz eu encontrava só aqui dentro. E quando eu saía da porta da igreja, começava todos os conflitos de novo. Eu brigava muito, casei na igreja, coloquei todas as minhas forças no meu marido para a minha vida mudar. E eu não conhecia Deus, eu ouvia falar, mas eu não acreditava na profecia, não acreditava em testemunho, achava que era tudo mentira, tudo combinado. E eu fiquei assim por anos ouvindo e minha vida não mudava. Dentro de casa, eu brigava com meu marido a ponto de um sangrar o outro, vinha a polícia. Era uma vida bem infernal. Meu marido aprofundando nos vícios de jogos, apostas, trabalhando em 2 serviços. E eu não fazia aliança, não conhecia Deus, nada. Não queria saber, eu queria fazer do meu jeito. Eu pensava, o que é proposto ali não é verdade, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conseguir do meu jeito, eu vou ainda provar que eu vou conseguir. E também pensava, pobre é pobre. E de tanto ouvir, cansando já dessa situação, de muita vergonha, porque quando a pessoa é muito pobre, passa vergonha, todo lugar, a porta fechada, a pessoa tem cheiro de pobreza, e eu cansei. Aí teve um dia que eu despertei, eu falei, não quero mais essa vida para mim, eu quero uma vida nova. Eu vou atrás dessa aliança para ter essa vida nova. E eu me entreguei para Deus, me entreguei de verdade. Porque eu era cheia de defeitos, tenho meus defeitos, mas eu não queria quebrar aquele orgulho, eu era orgulhosa, medrosa, eu tive que me entregar completamente. E hoje? Hoje minha vida mudou. Deus mudou a minha vida. Eu era manicure, Deus me deu uma direção de construção civil.
E eu fui obedecendo a Deus através do pacto, da aliança, seguindo a direção que Deus me deu, e foi de fé em fé. Aí comecei a conquistar, abri a empresa, comecei, para quem pedia esmola, comia resto de lixo. Hoje eu tenho a construtora que dá serviço para várias famílias. Os funcionários, às vezes, pedem conta naquela empresa que quer trabalhar comigo. Os funcionários levam alimento para eles. A paz, a primeira coisa que, quando eu fiz aliança com Deus, comecei a ter paz. Parou aquele nervosismo, comecei a dormir e eu recebi o Espírito de Deus. Então, eu entendi que o material para mim não era importante, porque se eu não tiver Deus, nada disso teria acontecido na minha vida, essa transformação. Demorou para mim aceitar, mas depois que eu entendi, o segredo é obedecer ao Senhor. Mudou tudo. Transformou, é outra vida, outra Aretusa. Eu vi fotos ali, sua casa. Casas, as conquistas que Deus tem dado, automóveis, viagem, é coisa assim que eu nunca imaginei. Quando eu entreguei a vida para Deus e entrego todo dia, Deus faz além. Filha em escola particular, é coisa assim que a pessoa pergunta, o que aconteceu? Porque tem pessoas que me conhecem, o que aconteceu? Qual o segredo? O segredo é obediência, entregar a vida para Deus. Esse é o segredo meu. Deus abençoe. E por falar em história de sucesso, você que acabou de acompanhar uma história de sucesso, nós temos aqui as imagens da nossa nova catedral, aqui essa foto da nova catedral, como ela vai ficar aqui no centro de Guarapuava, em frente ao calçadão. Coloca em tela cheia. Essa aí é a mais nova conquista e esse ano estaremos inaugurando essa nova catedral. Nós vamos nos preparar para o momento da oração, mas antes eu quero mostrar para você um evento que foi realizado nesse último final de semana na cidade de Prudentópolis. Prudentópolis, que é uma cidade ucraniana, a maior comunidade ucraniana do Brasil, localizada aqui no estado do Paraná, a 200 quilômetros de Curitiba e aproximadamente aqui 1h30, 70 quilômetros de Guarapuava. Acompanhe aí esse evento que foi realizado em Prudentópolis para a comunidade ucraniana. Nós estamos aqui na cidade de Prudentópolis, a 200 quilômetros da capital do estado do Paraná, que é Curitiba, e nesse momento as pessoas estão acompanhando o documentário de Um Dia de um Pastor na Ucrânia. Acompanhe aí agora algumas imagens. Samo molishimo za vas і дуже дякую, бо така робота робите на таке. Nesse documentário, podemos ver pastores saindo do seu país de origem, indo até a Ucrânia, em meio à guerra, levando a palavra de Deus aos que sofrem. Achei maravilhoso o trabalho da Igreja Universal na Ucrânia, levando a palavra de Deus para todos que estão ali sofrendo. Você vai acompanhar aí agora um vídeo mostrando que aqui no estado do Paraná foi enviado um missionário para realizar esse trabalho tão especial na Ucrânia. O Rian e a Nicole, casal, se dispuseram, se colocaram à disposição para ir para a Ucrânia. Vamos então a uma mensagem com o pastor Guilherme, que está lá em Kharkiv, na Ucrânia. Meu nome é Guilherme, eu me encontro na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, e faço parte da Igreja Universal aqui na Ucrânia. Meu nome é Antônio Novakoski, eu estava assistindo esse documentário e achei muito interessante o dia a dia do trabalho realizado ali na Ucrânia. A gente estando aqui, sendo descendente, a gente não imagina como que é o dia a dia lá.
e assim a gente pôde ter uma noção de como que o trabalho é feito, como que tem sido árduo o trabalho dos pastores no dia a dia deles. Muito bem, acabamos de terminar aqui a nossa reunião, nosso encontro em Prudentópolis, na cidade onde 80% dos habitantes são ucranianos descendentes, e foi uma bênção. E nós temos um recado para vocês aí da Ucrânia. Deus abençoe a Ucrânia! Tá vendo aí, meu amigo? Em meio à guerra, em meio aos conflitos, em meio à destruição, você está vendo que nós temos pastores missionários realizando esse trabalho evangelístico muito forte, trabalho esse que não vai parar, que não pode parar, certo? É momento de oração, vamos falar com Deus e orar pelos amigos brasileiros e orar pelos amigos ucranianos. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, pedimos agora em favor de todas as pessoas que oram conosco. São diversos problemas, meu Pai. Pessoas que enfrentam problemas de saúde, outras que têm a família dividida, brigas dentro do lar. Algumas pessoas, meu Senhor, passam por problemas na saúde, estão doentes, debilitadas. Meu Pai, eu não sei o que acontece com esta pessoa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. Esta mãe, esta esposa que ora conosco, essa avó que pede pelos seus netos. Meu Pai, não importa a religião, a placa denominacional, o nível cultural, social, intelectual desta pessoa, nada disso importa. O que importa é um coração voltado para Ti. Essa pessoa agora se volta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo o Teu auxílio, meu Pai. Então venha sobre a vida dela para transformar, para mudar esta situação. Que esta água seja o ponto de contato da fé para que isso aconteça. Traga a cura, a libertação, o fortalecimento e que esta pessoa passe a ter vida, paz e alegria. Nós abençoamos a água e pedimos que o Teu povo seja mais que vencedor através da fé. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e creia na bênção de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus é contigo para te dar a vitória. Creia no milagre e busque a Ele, como você tem acompanhado na programação as pessoas que foram libertas, curadas e abençoadas. Forte abraço a todos. Creia sempre no milagre. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Você pode participar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã, como também em todos os horários que aparecem aqui no seu vídeo, na segunda-feira, 7h30, 10, meio-dia, 3 da tarde. Pastor Antônio vai estar às 18 horas, como também às 19h30, nessa reunião da prosperidade com Deus.